Olá, pessoal! Então, eu sei que vocês estão curiosos para saber mais sobre a história da Gabriele. Eu só peço desculpa pela minha voz, que eu estou muito gripada, muito resfriada, mas eu não poderia deixar de vir aqui gravar esse vídeo para continuar a história que eu comecei a contar, que é a história da minha filha Gabriele. Então, vamos falar um pouco mais sobre a primeira infância dela, né? Eu cheguei a contar que ela já começava a mostrar as estereotipias, só que eu não reconhecia, eu não sabia nem direito o que era autismo. Para mim, autismo era aquela pessoa que fica longe do mundo dela, que não percebe nada em volta. Então, eu jamais podia imaginar que podia ser sinal de autismo. E ela continuou com as estereotipias, ela começou a andar, andou muito cedo, faltava acho que uns 10 dias para ela fazer 11 meses quando ela começou a andar. E logo começou a correr pela casa e ir atrás da irmã, né? Nessa época nós morávamos numa vila que tinha 3 casas. E nós morávamos na casa 2. Na casa 1 morava um casal de idosos com a filha deles solteira. E na casa 3 morava uma família que tinha duas meninas nas mesmas idades das minhas filhas. Então elas ficaram amigas. Aí, o que acontecia? As meninas saíam com bonecas para brincar no corredor, era um local assim bem seguro, né? A gente tinha interfone e tudo. E elas ficavam brincando no corredor. E a gente olhava, né, sempre. Aí saía as 2 meninas da outra casa e a Thalita com a bonequinha na mão. A Gabriele também saía com a bonequinha na mão. Só que as outras 3 se juntavam e começavam a brincar em grupo, das 3. E a Gabriele não, ela pegava a bonequinha e ficava rodando em torno do corredor, encostada na parede. Ela dava voltas e mais voltas e não brincava muito com as outras crianças, né? Não brincava com as outras crianças, essa que é a verdade. Às vezes dava uma parada, falava alguma coisa e depois ia embora. E eu achava aquilo muito esquisito, muito esquisito. E ela estava de um jeito também assim muito difícil de se lidar, porque do nada ela chorava, do nada ela gritava. E tudo que a gente pedia para ela fazia o contrário, ela dizia que não. Ela falava muito bem, ela sabia falar muito bem, entendia muito bem o que a gente falava. Então ela dizia que não ia fazer. Então sempre gerava assim uma confusão em casa, né? E aquilo me afligia muito, porque a Thalita, minha filha mais velha, sempre foi muito obediente, muito quietinha, muito fácil de se lidar. Todo mundo queria ficar com ela, tomar conta quando eu ia sair. Já a Gabriele, né, era aquela complicação. Aí nessa época eu resolvi dar aula em casa, né, porque meu marido estava ainda desempregado, trabalhando na informalidade, e eu resolvi, eu sou professora, né, já há bastante tempo, então falei assim, pô, vou dar aula em casa. E já tinha até feito um concurso público para o município do Rio, já tinha passado e estava aguardando ser chamada. Aí fiquei dando aula em casa, coloquei um cartaz no meu portão, e a minha rua tinha muitas crianças, então logo minha casa encheu de crianças. Eu cheguei a fazer 3 horários para poder dar conta de atender todos os alunos que eu tinha ali, para dar reforço escolar e alfabetização também. E assim eu fiz, né? A Thalita ia para a escola de manhã e eu deixava a Gabriele dormindo. A minha vizinha da casa 1, que era uma senhora, ficava de ouvido assim caso ela acordasse, alguma coisa acontecesse, ela ia lá e tal, e consolava, ela ajudava, né? Era uma pessoa muito prestativa, essa minha vizinha. Então, eu pegava, levava a Thalita e deixava a Gabriela tranquilamente, porque eu tinha muita confiança nessa vizinha, né? E geralmente quando eu chegava da escola, eu via a Gabriela estava chorando, sabe? A vizinha lá acalmando ela, conversando com ela. Mas eu ficava assim, tranquila. Só que um dia eu cheguei justamente na hora que ela estava acordando. E eu vi o
quanto a Gabriele ficava nervosa e aflita de acordar ali sozinha e não me ver. Ela chegou a ficar com os lábios sem cor, sabe? Branca, pálida, tremendo. E eu me senti muito mal e muito arrependida de fazer isso com ela, de deixar ela lá e ir embora e ela acordar e não me ver. Então o que eu fiz? Eu passei a levá-la também. A escola não era muito perto, então eu botava as duas numa bicicleta e levava, e a Gabriela ia junto. Só para ela não ficar do jeito que eu tinha visto, né? Toda nervosa. Aquilo para mim me fez pensar muito e me senti muito mal de estar fazendo aquilo com ela. Aí passei a levar ela para a escola comigo. Aí a gente chegava e eu começava a preparar a casa para receber as crianças que iam estudar. Só que a Gabriela era de uma rebeldia assim surreal, né? Então ela perturbava as crianças, ela me chamava toda hora, ela gritava no ouvido das crianças e depois ela passou a pegar, eu dava um copo de Nescau para ela, que todo dia ela tomava chocolatado, ela pegava e virava o copo no chão, na hora que eu estava dando aula para as crianças. Aí tudo, mas era todo santo dia a mesma coisa, não era acidente não, ela pegava assim, jogava no chão. Aí o que eu pensei, falei, poxa, eu vou ter que colocar a Gabriele numa escolinha para eu poder continuar trabalhando com as crianças aqui, senão eu vou ter que parar. Aí eu fui a uma escolinha lá perto da casa que nós morávamos, né? Era uma escolinha particular. Aí eu fiz lá meus cálculos, eu vi que valia a pena deixar ela lá e ficar com os meus alunos em casa. E assim eu fiz, coloquei ela na escola. E na escola, o primeiro dia de aula dela, eu fiquei até triste, porque ela nem olhou para trás. Eu fiquei assim, pô, a Gabriele vai chorar, não vai querer entrar, que nada, nem olhou para trás. Aí eu fui embora para casa, né? E foi passando o tempo, isso foi em agosto. Quando chegou no final do ano, a professora falou que ela era muito inteligente, que ela tinha aprendido tudo o que ela tinha ensinado desde o início do ano, quando a Gabriela ainda nem estava lá, até o final do ano, e que ela chegou a levantar a questão dela ser superdotada, falou assim, eu não sei bem como é uma criança superdotada, mas acho que vocês podiam fazer isso, ver um teste de QI para ela, não sei o quê. E também ela falou que a Gabriela não se juntava com as outras crianças para brincar, não. Que ela pegava a massinha e todo mundo pegava também, só que as crianças se agrupavam para brincar e ela preferia ficar sozinha. Ficava sozinha lá, brincava. Aí se a professora falasse, agora vamos pegar os brinquedos, ela ia lá, pegava os brinquedos, mas só que as crianças se agrupavam e ela sempre ficava brincando sozinha. Nessa época também, a Gabriela gostava muito de conversar com os idosos, né? Nessa minha rua, era uma rua assim bem legal, bem tranquila, né? Então tinha vários idosos aposentados, ficavam conversando no portão. A Gabriela amava conversar com os idosos. Ela não se juntava muito com as crianças não, mas com os idosos, e eles adoravam ela, né? Achavam que ela era uma graça, inteligente e tal. E aí foi, né? Passou esse ano e eu fui chamada para trabalhar na Prefeitura do Rio, nas escolas da Prefeitura. E eu consegui uma escola na parte da manhã, que não era muito longe da minha casa, uns 20 minutos de ônibus, talvez até menos. E o que eu fazia? Deixei a Gabriela na mesma escola que ela estava, deixei a Thalita também na escola que ela já estava, né? E fui para essa escola. Aí eu levava a Gabriela e deixava a Gabriela na porta da escola todo dia e ia embora, né? Só que a Gabriela passou a chorar muito na porta da escola, ela chorava e eu me sentia muito mal por estar deixando ela lá e ter que ir embora, mas eu não tinha outra alternativa, então deixava. Eu não sabia por que ela chorava tanto. E assim, depois de muitos anos, acho que ela já estava até com 10 anos ou mais, ela me contou por que ela chorava. É que a professora do ano anterior era um doce, uma pessoa maravilhosa, ela adorava a professora, mas a professora daquele ano que eu passei a trabalhar era uma professora que puxava a orelha dela, gritava com ela o tempo todo, sacudia. Se ela errasse um trabalhinho, a professora brigava, gritava no ouvido dela, sabe? E
eu lamento que ela só tenha me contado isso depois, muito depois. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, sabe? Porque eu não sei qual seria a minha reação se ela tivesse me contado isso na época, né? Aí ela continua naquela escola até o final do ano. E a Thalita também na escola que ela já estava. Como eu trabalhava só na parte da manhã, então eu pedi ao meu marido para levar as duas depois da escola, ele buscar elas na escola e levar as duas lá para o meu trabalho, para elas passarem a tarde junto comigo. Só que aconteceu um episódio lá que foi muito desagradável. A minha filha mais velha foi ao banheiro e quando ela tava indo ainda ao banheiro, né? Quando ela estava descendo a rampa, uma daquelas crianças lá da escola deu um soco no estômago dela e ela caiu sem ar, passando mal. E ela não soube nem me dizer quem era a criança. Também, graças a Deus que ela não disse porque que ela não reconheceu, né? Porque eu não sei o que eu iria fazer, né? Então acho que foi até bom eu não saber quem era a criança. E eu passei a não levá-las mais, porque essa escola era uma escola de uma comunidade muito violenta, muito violenta. As crianças ali, elas sofriam muito, eram crianças que muitos eram filhos de presidiários, o tráfico de drogas ali imperava, né? Então eram umas crianças violentas. Mas eu sempre respeitei todo mundo, sempre tratei as crianças com o maior carinho, com o maior respeito, até porque elas já sofrem tanto e eu acho que o mínimo que um professor pode dar para uma criança dessas é carinho, respeito, né? Embora minha filha, a Gabriela, não estivesse sendo respeitada na escola que eu estava pagando, ali perto da minha casa, né? A professora estava maltratando ela. Mas enfim, aí passou esse ano e a Gabriela sempre muito difícil, temperamento muito difícil. E eu sempre levando a médicos, levei a muitos médicos, muitos neurologistas, cada um, sabe, todos eles olhavam para ela assim 5 minutos e diziam que era coisa da minha cabeça, que ela não tinha nada demais, que era o jeitinho dela, que eu tinha que esperar ela crescer, que ela ia amadurecer e que ia mudar e blá blá blá. E me davam sempre um calmantezinho para ela, né? E eu sabia que não era nada daquilo. Eu chegava em casa, chorava desesperada. Eu ficava, meu Deus, até quando eu vou ficar sem saber qual é o problema dessa menina? Eu preciso saber o que está acontecendo com ela. E o meu desespero era tanto, mas tanto, sabe? Porque eu não sabia o que era. E para mim, aquilo podia agravar, ela ficar assim, sabe? Totalmente insana, sem ter nada. Olha, passava milhões de coisas na minha cabeça. E eu não tinha sossego. Era muita aflição que eu passava naquela época. E aí como eu não conseguia nada por parte dos médicos, eu resolvi levar pelo menos para psicóloga, para ver se eu conseguia colocar algum limite nela, no comportamento dela, porque eu não tinha como colocar limite nela. Passava muita vergonha com ela na rua, porque a gente ia para os lugares, do nada ela começava a gritar, começava a espernear, eu não sabia que eram crises, não tinha ideia do que era isso, então aquilo para mim era, sabe, muito constrangedor. Muitas vezes eu dava palmada mesmo nela, gritava com ela, ia para casa, acabava o passeio, era uma coisa horrível. Se eu fosse com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não ia nem ligar. Não ia nem ligar porque os outros estavam olhando, para quem estava olhando, para o que estavam falando, o que estavam pensando. Mas naquela época eu era bem mais nova e a minha filha mais velha era super educada, super quietinha, super tranquila. Todo mundo queria ficar com ela quando eu precisava sair. Então eu via a Gabriela naquela situação, aquilo para mim era morte, né? Eu ficava assim super constrangida e levava muita pedrada, muita gente dizendo que eu não sabia educar, que eu não sabia colocar limite, que eu não sabia, realmente eu não estava sabendo colocar limite, né? Por todas as minhas tentativas eram frustradas. E aí eu simplesmente fiquei assim e sem saber o que fazer e resolvi procurar uma psicóloga para tratar dela.
E eu vou terminar depois, porque vou parar por aqui, porque esse vídeo está muito longo, né? Já vai ficar muito longo. E depois, no próximo vídeo, eu conto sobre o que aconteceu com ela depois do tratamento da psicóloga e principalmente do que nós passamos com a Gabriela estudante. Olha, tem muita história para contar, tá bom? Um beijo, tchau e até o próximo vídeo, né? Tchau!